Olá! Toda semana um assunto novo aqui no nosso canal e hoje nós queremos falar sobre gestão para resultados. Eu tenho observado que depois de um certo tempo em home office, agora com trabalho misto, híbrido, parte no escritório, parte em casa, algumas equipes estão sem uma sinalização muito clara para os seus resultados. Então eu começo fazendo uma analogia. Vamos imaginar que você fosse convidado para jogar boliche, você chegasse no bolicheiro, né? Escolhe a pista e tal, começa a jogar com seus amigos e lá pelas tantas você descobre que não tem placar para marcar o número de pontos que você fez. Então, simplesmente, a hora que você olha para o placar, você não vê nada. Então, veja só, gente, se você está trabalhando muito, muito culpado, mas não sabe se vai indo bem ou se vai indo mal, é como se você estivesse jogando boliche, jogando muitas bolas, você escuta o barulho, mas é como se uma cortina caísse na frente da sua pista e você não soubesse quantos palitos derrubou. Não tem graça nenhuma um jogo de boliche sem você saber o placar. Pois a grande maioria das pessoas trabalhando hoje em home office, ou mesmo no escritório, não sabem se estão derrubando palitos do boliche. Não sabem se estão indo bem ou se estão indo mal. De vez em quando alguém dá um feedback, de repente alguém pede um relatório, e isso é muito frustrante. Você tem visto equipes dessa forma? Se você tem visto isso, então vamos conversar uns minutinhos sobre como dar um passo além. Afinal de contas, esta crise, essa pandemia, não é algo que nós vamos voltar para o normal. É algo para a gente transpor e ir para um novo patamar. As dicas e as recomendações que eu quero dar hoje aqui é para esse novo patamar. Então, veja só o que nós encontramos aí na imprensa, de um modo geral. A gente encontra as pessoas dizendo assim, olha, o home office chegou para ficar, mas exige muito planejamento. É verdade. Alguns vão ficar em casa, outros voltam para o escritório, mas exige muito planejamento. E um dos itens mais relevantes do planejamento é a questão do desempenho. Se você não estiver definindo com clareza qual é o papel das pessoas da sua equipe e quais as entregas que você espera a cada dia, a cada semana, as pessoas vão dispersar. Depois de um certo tempo em casa, cada uma vai para um lado, as pessoas vão marcar compromissos que antes não tinham durante o horário de expediente, enfim, muita coisa vai acontecer e não é muito, e de repente você vai perceber que a produtividade, que num primeiro momento subiu, num segundo momento ela pode cair. Então, olha só, na área pública, no serviço público, na administração direta, na administração indireta, isso acaba sendo um problema ainda maior, porque muitas pessoas não estão acostumadas a terem uma aferição muito clara. Então, talvez uma das alternativas seja você implementar o empreendedorismo na área pública. Eu estou trazendo aqui um slide da Amanda Key, do webinar que o Oscar Motomura fez na semana passada, onde ele falou como você trazer os conceitos do empreendedorismo para a gestão pública. Talvez seja um caso, eu tenho que criar uma cultura empreendedora, eu tenho que trabalhar o empreendedor interno e externo e assim por diante. Mas o que eu quero trazer como recomendação muito objetiva e muito simples é você trabalhar com a cadeia de valor. O que é a cadeia de valor? A cadeia de valor é uma construção lógica em que você, a partir de um conjunto de insumos que você recebe, das atividades que você faz, você entrega alguns produtos e esses produtos têm um determinado impacto. Então, vamos imaginar que você tem como atividade do dia a dia promover ações de divulgação da sua empresa e de venda.
A sua atividade provavelmente seja fazer pesquisa, seja mandar e-mail, seja responder e-mail, seja ligar para as pessoas. Qual que é o seu produto? Contato realizado? Venda realizada? Qual que é o impacto da sua atividade? Provavelmente a venda, a lucratividade. Então, quando você organiza as atividades da sua célula, do seu setor, numa cadeia de valor, você acaba tendo insumos muito legais para você definir o desempenho seu enquanto gestor e também da sua equipe. Então, essa é uma metodologia. Como que ela funciona? E eu quero, em poucos minutos, deixar isso muito claro para você. A primeira questão que você tem que levar em consideração é que, numa cadeia de valor, eu tenho dois grupos de fatores que eu posso avaliar. Um grupo que eu vou chamar de resultados, a gente pode ter eficiência, eficácia e efetividade. Eu já explico um pouquinho mais aí adiante o que é isso. O outro grupo que eu posso chamar de esforços. Os esforços são a economicidade, a excelência e a execução. Gente, eu tenho constatado que na gestão pública é muito mais usual as pessoas medirem o esforço do que o resultado. Então, às vezes, tem gente muito ocupada, correndo atabalhoadamente, para frente e para trás, e não se sabe exatamente qual que é o resultado. Por quê? Porque está focado na atividade. Então, você, enquanto gestor, você, enquanto membro de equipe, você pode ter duas dimensões, a dimensão de resultado e a dimensão de esforços. Nós temos um treinamento aqui na nossa empresa que ele ensina você a separar isso, mas é uma atividade relativamente simples, entretanto, exige uma certa disciplina. O objetivo aqui é falar do conceito. Então, vamos lá. Primeiro, pegando a dimensão de resultado, né? Na dimensão de resultado, o que é eficiência? Eficiência é fazer mais com menos. Eficiência é sempre uma medida de produtividade. Então, você pode avaliar sua equipe, seu trabalho, também você mesmo, pela sua produtividade. Um outro item que se usa muito no resultado é a eficácia. Eficácia é cumprir a expectativa, cumprir a meta. O terceiro fator que se avalia aqui em dimensão de resultado é a efetividade. Bom, a maior parte das vezes o nosso cliente, ele nos avalia pela efetividade, pelo impacto que aquele produto deu na atividade da pessoa. Então, vamos imaginar que eu, como coach, como mentor, eu faço mentoria para uma determinada pessoa. O produto que eu estou entregando para ele é mentoria, mas ele vai me avaliar se aquilo foi bom ou ruim, se a mentoria que eu ofereci ajudou ele a passar no processo seletivo. Senão, todos nós estamos sendo avaliados o tempo inteiro. O que acontece é que, às vezes, a gente não leva isso em consideração. Tá? Bom, a segunda dimensão, como eu falei, é a dimensão do esforço, né? Eu posso, sim, avaliar o esforço, eu posso avaliar a atividade, quantos telefonemas eu dei durante o dia, quantos relatórios eu analisei, quantos processos eu incluí num determinado sistema e assim por diante. Isso é uma medição de esforço. Só que o esforço ele pode ser avaliado também em coisas mais sofisticadas, como, por exemplo, economicidade. É quando eu consigo captar recursos com o menor ônus possível, a execução, que é a que eu estava falando, aquilo que eu estou fazendo, e também a excelência, trabalho bem feito, que não exige conferência, que não exige retrabalho. Então, gente, se você está com equipes em home office, se você está organizando a forma de saber se vai indo bem ou se vai indo mal, você pode usar a cadeia de valor, você vai ter pelo menos 6 dimensões de desempenho. A eficiência, a eficácia, a efetividade, a economicidade e a execução. Pronto. Então, como que você vai implementar isso? É também muito simples. Você vai construir sua cadeia de valor, vai listar seus produtos entregues, vai listar suas atividades, vai ver o impacto e aí você consegue avaliar. Eu até coloquei aqui 2 exemplos aqui, um exemplo de efetividade.
que é o impacto gerado por um produto ou serviço. Então, por exemplo, nível de satisfação, efetividade, né? Esse é um caso bem típico, o grau de satisfação das pessoas, né? Também coloquei aqui um exemplo de eficácia, né? Ele mede a qualidade e a entrega de produtos. É muito conhecido o conceito da entrega. E também da eficiência, que é a relação entre produtos, serviços gerados e, normalmente, custo e produtividade. Então, com essas 6 dimensões, é muito simples você fazer uma avaliação da sua equipe. Tá? E você cai fora daqueles conceitos de colaboração, de relacionamento interpessoal, de empatia. Esses conceitos também podem ser importantes, não aqui na avaliação efetiva do trabalho, principalmente quando você está distante, porque durante muito tempo os líderes, os chefes das nossas equipes foram acostumados a fazer uma avaliação de desempenho que eu falo assim que é avaliação por cangote. Avaliação por cangote é você enxergar a pessoa. Ah, ele está ali, está aqui no lugar, ah, está presente aqui. Agora, é claro que o trabalho distante ele tem outras implicações que você também precisa saber. Por exemplo, quem trabalha remotamente tem uma tendência de não ser lembrado constantemente nas considerações de promoção, de aproveitamento de espaço e tal. Quem trabalha remotamente precisa ter uma presença muito clara também no dia a dia. Por isso que eu não acho muito legal o trabalho 100% remoto. Eu acho que o trabalho tem que ser misto, tem que ser híbrido. Ele pode ser executado uma parte remotamente, em home office, mas ele ter, de vez em quando, uma possibilidade das pessoas chegarem, estarem também trabalhando nos seus escritórios e tal. Aliás, a Amazon anunciou essa semana que ela está alugando escritórios que foram abandonados por outras empresas, né? Então, algumas empresas abandonaram escritórios, entregaram esses escritórios, e a Amazon falou assim, não, deixa que eu quero esse escritório para mim. Então, vamos agora aqui para trabalhar mais um pouquinho o conceito, e a gente com isso conclui o nosso vídeo de hoje, que é o seguinte, gente, é assim, não adianta nada você ter um bom modelo de avaliação se você não souber estabelecer metas. As pessoas são movidas por metas. Então, aqui é uma tarefa complexa, né? Então, assim, uma meta, ela pode ser definida dentro da zona de conforto. Então, ela é muito alcançável e não é desafiadora. Isso é ruim, né? Ou ela pode ser estabelecida aqui num segundo nível, na que a gente chama de realidade desafiadora. Ela é alcançável. Esse aqui é o melhor dos mundos. Mas tem muita empresa, muita gente que define a meta como uma utopia, uma meta tão complexa, tão pesada, que não consegue ser cumprida. Então, olha só, o que você precisa fazer? Você precisa colocar a meta na zona de conforto e gradativamente você vai estendendo ela até chegar na realidade desafiadora. É isso que é o principal. Mas o que você faz com isso, gente? Então, primeiro, mapeie adequadamente as atividades da sua unidade. Muitas dessas atividades estão mapeadas nos processos de otimização, etc. Depois, defina quais são as dimensões importantes para você avaliar. E aí, por último, faça algo que eu considero extremamente importante, que é você considerar o que é relevante para o sucesso da sua unidade. Isso que for relevante, você passa a avaliar. Se você fizer isso, não tem errado. Tá ok?